gente! Mais uma vez aqui estamos, né, para estudarmos junto, que a paz esteja convosco, que todos nós podemos ter paz no coração, né, neste dia maravilhoso que o Senhor nos deu, né. Hoje é dia 17, sabadão, 17 de maio de 2025, né? Dia 14 de maio, Israel completou mais um aninho de vida. Eita! Tô de olho que não, a situação aí, viu, pelas escatologias, segundo Israel, nós estamos à beira da volta do Mashiach. Mas o assunto aqui hoje é outro, tá bom? Nós vamos hoje estar falando, vamos falar do nascimento de Jesus na visão de Lucas. Tem coisa que você não conhece. Fica comigo que você vai aprender coisas inéditas hoje, tá bom? Coisa que você acredita de um jeito, mas ela é de outra. Ela não é do jeito que você acredita, tá bom? Deixa já o seu joinha, se você ainda não se inscreveu, tá passando pela primeira vez aqui, aproveita, já se inscreva também, acione o sininho para não perder nenhum de nossos estudos, porque os nossos estudos são profundos, não é para qualquer um. É só para você mesmo que tem coragem, que quer aprender alguma coisa extra, alguma coisa inédita, então você fica comigo, tá bom? Confira também aí a sua inscrição, ver se tá ok. Beleza? Vamos então aqui para o nosso estudo aqui. Então hoje nós vamos falar do nascimento de Jesus na visão de Lucas. No início, Lucas afirma que buscou cuidadosamente os fatos para escrever para Teófilo. Segundo o que os estudiosos dizem, eu acho que foi de Pedro, né? E também dos demais apóstolos, Lucas procurou ter assim aquela conversa bem detalhada. Não, eu quero que você conte para mim, mas conte nos mínimos detalhes. Eu quero saber perfeitamente como que foi o ministério de Jesus. Eu quero saber, porque eu quero também escrever, mas eu quero escrever minuciosamente a verdade. Eu não quero nada mais além do que a verdade. Então Lucas buscou e escreveu para o seu amigo Teófilo. Sabe que o Lucas escreveu não somente o Evangelho de Lucas, mas também os Atos dos Apóstolos. Ele fala sobre o milagre do nascimento de João Batista. Aqui nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, mas a ligação entre o nascimento de Jesus e de João Batista é meio ligado, porque ali não tem como falar de um para não falar de outro. Eram primos, né? E tem uma ligação muito grande. Então ele fala sobre o milagre do nascimento de Jesus. Ali Isabel, ou Elizabeth, como queira, era uma senhora idosa, estéril, e não tinha filho, não podia ter filho. Aí João, Zacarias, pai de João Batista, ele fazia parte da turma de Abias. Nós vamos estar conversando mais sobre esse Abias, tá bom? Abias era neto de Salomão, Abias. Mas não sei se é desse Abias, que era neto de Salomão, ou se era outro, porque na época de Davi ainda, Abias não era nascido, esse Abias não era nascido, e Davi dividiu os turnos, né, em 24 turmas
dando aí 24 turnos. Muitos fazem a conta e diz que era turno de 15 dias. Não. A Bíblia deixa bem claro que o turno era de uma semana. Não. Todos os sábados eles trocavam. Sábado à tarde, ao pôr do sol, ao terminar o dia, eles trocavam de turma. Então era 24 turnos. 24 turmas. Durante o ano, teria que tem 52 turnos. Durante o ano tem 52 turnos. Então, o turno de Abias, que foi o 8º, né? Ele, assim como os demais, caíam 2 vezes por ano. E claro que os primeiros 4 turnos, eles não faziam 2 turnos por ano, mas faziam 3 turnos por ano. Isso ia mudando o calendário. Por exemplo, se Abias fizesse esse ano aqui, ele fizesse em outubro, o ano que vem, o ano que vem, o segundo turno dele poderia cair em agosto ou em julho. Então ia mudando, não dava uma data. Não tem como colocar uma data certa para o turno de ninguém. Porque para colocar uma data certa, teria que ter 26 turmas. 26 turmas, porque 26 mais 26 dá 52. Já 24 mais 24 dá 48. Não tem como cair os turnos em uma mesma data. Bom, mas voltando lá no Zacarias, Zacarias recebeu a visita do anjo, o anjo disse que ele seria pai, né? Aconteceu tudo, ele ficar até, ele deu uma duvidada, sei lá, e ele ficou mudo. Também recebeu o nome do nenê, seria João, e começamos por aí. Então vamos pôr os pingos no i. Quando o anjo falou com João, Isabel não ficou grávida naquele momento, e sim alguns dias depois. A própria Bíblia diz que naqueles dias, ou alguns dias depois, Isabel ficou grávida. Viu? O anjo não falou com Isabel, com Zacarias, e imediatamente a Isabel ficou grávida. Não é assim. João teve que voltar para casa, sei lá, ele também era velho, você sabe o problema de velho como é que é. De repente, demorou uma semana, 15 dias, um mês. Ninguém sabe exatamente quando foi que Isabel engravidou-se. Né? Ninguém sabe exatamente quando foi que Isabel engravidou-se. Né? É só você examinar a Bíblia com atenção, né? com vontade de entender, porque escutar o que os outros falam e no embalo dos outros, isso faz da pessoa um trouxa, faz da pessoa um ignorante, não faz da pessoa um sábio. Para a gente ser sábio, a gente tem que examinar certinho para ver. Então, já deu para entender que no momento que o anjo falou com Zacarias, Isabel não ficou grávida, não. Tá? Não foi nesse momento que ela ficou grávida. Depois. E também já deu para entender que o turno de Abias não tinha um dia certo. Só não entende quem não quer. Está escrito. Bom, vamos então. Não sabemos quanto tempo passou para Isabel ficar grávida. No caso de Maria, provavelmente foi instantâneo. No momento que Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, naquele momento ela ficou grávida. Naquele momento, tudo indica que naquele momento Maria ficou grávida. Vamos aos detalhes então.
Sobre o nascimento de Jesus, ele inicia no verso 26. Lucas capítulo 1, verso 26. Observa que esse dia, que nesse mês que o anjo apareceu para Maria, era o 6º mês. O 6º mês para nós brasileiros é junho. Mas para os judeus, o 6º mês é setembro, final de setembro. Final de setembro é o 6º mês. Do final de setembro para outubro. Tá? Porque o primeiro mês começa no meado de março. Digamos, 20 de março. 20 de abril, 20 de junho, 20 de julho, 20 de agosto, 20 de setembro. 20 de setembro. Aí, do 20 de setembro para o 20 de outubro é que está o 6º mês. O 6º mês está entre 20 de setembro a 20 de outubro. Digamos que Maria recebeu a visita do anjo no finalzinho de setembro. Finalzinho de setembro. Maria recebeu a visita do anjo. Olha, observe que era o 6º mês, digo, no nosso caso, junho, mas no caso dos judeus era setembro, provavelmente aproximadamente depois do dia 20 de setembro. Tá? Naquele dia e hora que o anjo visitou Maria, ela ficou grávida. Naquele momento ela ficou grávida. Ela ficou grávida em final de setembro. Final de setembro ela ficou grávida. Certo? Põe na cabeça. Observe, se ela ficou grávida em setembro, o bebê Jesus nasceria em junho. Não é? Não é? E quem nasce em junho? Quem é comemorado o nascimento em junho? João Batista. João Batista é comemorado o nascimento em junho. Mas quem nasce em junho, nesse caso, é o menino Jesus. E faz sentido, por quê? Estava calor. E lá em Israel é verão. Quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo, pastoreando ovelha. Aí apareceu o anjo. Nós vamos estar falando aqui para baixo, está escrito, que eu escrevi aqui, a narrativa da aparição do anjo não muda muito da explicação de Mateus. Quer dizer, Mateus explicou, como eu fiz o vídeo anterior, sobre a aparição do anjo. Só que Lucas também, ele narra e não muda nada. A aparição do anjo é a mesma de Mateus. O anjo apareceu a ela, ela ficou assim amedrontada no caso. Que é isso? Né? Mas isso é normal. Eu e você também ficava. João também ficou tão nervoso até que desmaiou, João. Né? Apocalipse diz que João desmaiou. Apocalipse 1, lá para o versículo 13, 14, por aí, não lembro mais. Mas diz que João desmaiou. O anjo afirma que ela seria mãe de um menino, que chamaria Jesus, que seria rei e se assentaria no trono de Davi e seria rei sobre os filhos de Jacó, isso é, sobre todas as tribos, não somente sobre Judá, mas sobre todas as tribos, e que seu reino seria ou será sem fim e insubstituível. Sem fim, insubstituível. Ninguém vai substituir ele. Maria perguntou ao anjo: como pode eu ter filho se não tenho relacionamento com nenhum homem? O anjo explicou que ela seria algo invisível da parte de Deus. E naquele momento o anjo contou, agora vem a história de Isabel.
Naquele momento, você pode conferir isso, naquele momento, o anjo contou para Maria a respeito da prima dela, que estava grávida. Ela já estava com 6 meses. Olha, o anjo também contou um milagre para Maria, para que dar um testemunho para que ela acreditasse no que o anjo estava falando. Visto que Isabel era velha e estéril, veja a versão da Bíblia King James, que eu coloquei King James 1611, que é uma Bíblia que a Bíblia mais melhor que tem. A Bíblia mais perfeita que tem é essa, que entre todas as Bíblias, essa daqui é a mais completa. Eis que tua prima Elizabeth também concebeu um filho, quer dizer, engravidou, em sua velhice. E este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril. Então, no 6º mês, Isabel já estava grávida de 6 meses. Se no final de setembro Isabel estava de 6 meses, o neném nasceria quando? Vamos fazer a conta? Final de setembro estava com 6 meses, final de outubro 7, final de novembro 8, final de dezembro 9. Quem nasceu em dezembro? Não está invertido essa comemoração de que Jesus nasceu em dezembro e João em junho? Não está invertido? Gente, como diz o Bananinha, põe o intestino para funcionar. Não é? Se no 6º mês, mais ou menos, coloquei 20 aqui, mas mais ou menos 25 de setembro, a Isabel estava de 6 meses, quando nasceria o bebê? Claro que em dezembro. O bebê nasceria em dezembro. Setembro, 6, outubro 7, novembro 8, dezembro 9. Então me diga, quem nasceu em dezembro? Quem nasceu 6 meses mais tarde? Ou em junho? Claro que Jesus nasceu em junho. E João Batista nasceu em dezembro. É Lucas que está dizendo. Não é eu. É a Bíblia. Confira Lucas 1, 26. Lucas 1, 36. Confira. Confira com vontade de entender. Tem que ter vontade de entender, porque eu não estou puxando braço para a igreja nenhuma, não estou convidando você para ir para a igreja nenhuma, nem estou pedindo dinheiro. Se você quiser também, o Pix aí, tá? Mas não estou pedindo, não. Tá? Eu sobrevivo. Eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo para você ir para a minha igreja, não estou pedindo nada, só estou querendo levar a verdade para você. É isso que eu quero. Entenda isso. Tá? Para sair da mentira, porque a gente não vive rodeado de mentira. Nós vive rodeado de mentira. A maioria, 95, se não muito mais que isso, de coisa que nós vive, acredita, veja, sente, é mentira. Hoje nós somos enganados até pelo cheiro, pelo olhar. Somos enganados por tudo. Às vezes você pega uma coisa muito fofinha, de repente o negócio te morde. Muitas vezes, viu? Nós somos enganados hoje, por todo sentido nós somos enganados. Nós somos enganados pelo nosso 5 sentido e pelo 6º sentido também. Somos enganados, super enganados. Bom, você pode dizer que João Batista tem a ver com a turma de Abias. Moisés dividiu, não, na verdade, foi Davi. Dividiu os turnos em 24. E Abias ficou no momento com o 8º turno, conforme nós já falamos acima,
Mas vamos pensar junto. Para que o turno de Abias caísse sempre no mesmo mês, no mesmo período, não podia ser de 24 turnos, e sim de 26, conforme nós falamos. Porque 24 mais 24 é 48, e o ano era composto por 52 turnos, 52 semanas. Tá bom? Aqui, ó, eu peguei aqui do YouTube, do YouTube não, do Google, né? Ó, por que Davi dividiu os sacerdotes? Como funcionavam os 24 turnos do sacerdote? Visão geral, criada por... O sacerdote no Antigo Testamento, no Antigo Templo de Jerusalém, era dividido em 24 turnos, estabelecido por Davi para garantir que o serviço do templo fosse contínuo e organizado. Cada turno composto por um grupo específico de sacerdote ministrava por uma semana. A divisão era feita por sorteio, garantindo que todos tivessem a mesma oportunidade de serviço. Eu acho que eles até queriam, né? Um tipo de trabalho que eles desejavam. Mas a nossa função aqui é dizer que o nascimento de João Batista, a data do nascimento de João Batista, a data, não tem nada a ver com o turno de Abias, tá bom? Então vamos mais a fundo. Eles fazem cálculo de 15 dias baseados, as pessoas, os teólogos, fazem cálculo de 15 dias para poder chegar. Mas nem assim eles conseguem chegar, porque 24 vezes 15 também vai dar 48 do mesmo jeito. Não vai chegar no 52, não tem como. Então é um absurdo da parte deles. Visto que os cálculo 15 dias baseado em quê? Eles dizem que é 15 dias, mas eles baseiam em quê? Bom, visto que os luminares foram feitos para marcar tempo e estação. No caso, nós sabemos que a semana tem 7 dias, porque uma semana corresponde a uma lua. Nós sabemos que o mês tem 28 dias, porque sabemos que é composto por 4 luas. Quando termina as 4 luas, terminou-se o mês. Assim nós temos 13 meses no ano. Como sabemos que o ano terminou o ano? Porque o ano tem 4 estações. Assim, você vai ver na primeira folha da Bíblia que Deus, ao criar os luminares, criou para marcar tempo e estações. Leia lá. Tempo e estações. Deus criou isso. Deus criou os luminares para isso. Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas para servir a terra, para servir os homens. Certo? Então, no caso, a lua marca semana de 7 dias. Voltando ao nascimento de Jesus, Lucas 1:38, Maria, após ouvir o anjo contar a história de Isabel, ela crê e se entrega: eis aqui a tua serva, faça o que quiser de mim. Então, naquele momento, ela fica grávida. Isto é, era o 6º mês, final de setembro ou comecinho de outubro. Maria ficou grávida e o bebê nasceu em junho. Isto é, no 6º mês, setembro, começo de outubro, e o bebê nasce em junho. Nada de turno de Abias, que não funciona. Isso é conversa para boi dormir, é papo furado. Um mês quente em Israel, no caso junho, isso prova o porquê os pastores estavam com o seu rebanho ao ar livre no campo. Logo em seguida, alguns dias depois, logo que Maria engravidou, alguns dias depois, Maria foi visitar Isabel. E o fato de João saltar na barriga de Isabel não quer dizer que ele
em outros momentos não tinha mexido. Provavelmente João já tinha pulado 50 vezes, 200 vezes, pulado, mexido para tudo quanto é lado já, porque Isabel já estava velhinha de gravidez. Maria deve ter chegado lá, Isabel devia estar no seu sexto, oitavo, ou até quase no nono mês, né? Isabel não quer dizer que ele não tinha já 7, 8 ou até 9 meses de gestação, quando Maria visitou Isabel. A gente não sabe se Isabel já estava de 8 meses ou até mesmo de 9 meses. A Bíblia não diz que foi a primeira vez que o bebê João se mexeu. Quem acredita nisso está passando por cima daquilo que está escrito. Né? Quando a Bíblia não diz, nós não podemos ir além do que está escrito. Não, se tiver lógica, tudo bem. Viu? Não tem lógica. Nós acreditar que o bebê está mexendo, o bebê João está mexendo pela primeira vez com a visita de Maria, nós estamos indo contra a própria Bíblia, porque o bebê já era velho. A gestação já era velha. A gestação já era de 8 a 9 meses, ou no mínimo de quase 8, né? Gente, espero que vocês tenham entendido. Se não tenham entendido, o zap tá aí. Vamos conversar, claro, né? No próximo estudo nós vamos falar dos magos do Oriente. Tem muito mistério também nos magos do Oriente aí, que é bom a gente ter conhecimento, tá bom? Então, que Deus possa estar nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando graça, sabedoria, para que nós podemos conhecer na graça, na sabedoria também. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Assim, até a próxima, se Deus assim permitir, e Ele vai permitir. Quando a noite escura parece não ter fim e o sol se esconde, não consigo mais sentir. Mas eu sei, meu Deus, Tu és fiel. Tua mão me guia, mesmo quando o chão é cruel.